E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma análise lá da PNAD contínua, né? A PNAD contínua, ela também está disponível lá no Sidra IBGE, né, que a gente viu na aula passada em alguns exemplos, né, tanto da PIMPF quanto do IPCA. Eu ensinei quem estava nessa aula a coletar lá os dados dessas pesquisas e dessa base de dados, né? E hoje a gente vai usar a mesma base de dados aqui para fazer lá a coleta e o tratamento da PNAD contínua. E, obviamente, no processo, né, a gente vai aprender também um pouco sobre essa pesquisa, né, que é basicamente uma pesquisa voltada para análise do mercado de trabalho, né? Na série atual, né, que é a série com trimestres móveis, né, ela está disponível aí desde de janeiro de 2012, para a série que a gente vai usar de março de 2012, né? Ou seja, é uma série ainda curta, né? Se a gente considerar uma série temporal, no sentido estrito do termo, é uma série bastante curta, mas tem diversos dados lá interessantes de mercado de trabalho. E ela está disponível aí em várias periodicidades, né? Tem uma periodicidade mensal, que é baseada lá em trimestres móveis, né? Termina num mês, mas faz referência a 3 meses. Tem uma PNAD trimestral, que eu mostro lá no nosso curso de análise de conjuntura. Tem também uma PNAD anual, com mais indicadores, e tem PNADs variáveis, aí, como, por exemplo, a última que o IBGE lançou, para quem é do ramo, foi a PNAD Covid, né, trazendo dados aí relacionados à peste que estamos vivendo, infelizmente. Esses indicadores aí, né, como eu falei, dentro dessa PNAD mensal que a gente vai ver aqui, ela traz dados lá de trimestres móveis, né? Então, os últimos 3 meses aí, quando a gente está falando, por exemplo, da PNAD de agosto, vai fazer referência a agosto, julho e junho, tá? E os indicadores, eles obviamente vão refletir a situação do trimestre que finaliza daquele mês, tá? Isso é um ponto importante para falar de PNAD. E aí os dados da PNAD, né, como eu comentei no início, eles podem ser acessados lá pelo Sidra IBGE, né, que é aquele site, hoje já está bastante melhor, né? Antigamente era bem ruinzinho baixar dados lá, e hoje com o R você consegue facilmente coletar os dados de diversas pesquisas e também da PNAD contínua. E aí, para usar aqui, né, nessa aula, né, a gente vai usar alguns pacotes, basicamente lá o Tidyverse, né, que é um conjunto de pacotes bastante poderoso, que a gente ensina lá no nosso curso de Introdução R para análise de dados, o Lubridate, que é para mexer com datas e tempo, né, o Sidra R para pegar dados lá do Sidra, o Zoom, que a gente usa em algumas funções aqui específicas, o Scales, TimeTK e o CaniTR. Então, esses aí são os pacotes que a gente vai usar para a aula de hoje. Ao final, vou disponibilizar tanto o RMD, para quem é do ramo, já sabe o que, que é. Para quem não é esse scriptzinho aqui, ó, essa tela bonita aqui, e tem esse arquivinho RMD, a gente disponibiliza, e é esse arquivo, né, como eu comentei na aula anterior, que gera esse PDF, que no caso aqui é uma apresentação, mas poderia ser um relatório se fosse uma necessidade diferente. Tá bom, pessoal? Se eu estiver indo muito rápido, é só dar um feedback aí, que eu tento dar uma pausada maior, né? Bom, então, para começar, a gente vai fazer o mesmo esquema da aula anterior, né? A gente vai primeiro carregar esses pacotes, né, que estão aqui no meu script. Tem uma breve apresentação aí, né, do que é a PNAD, e a gente começa aqui carregando os pacotes. A aula de hoje eu construí numa lógica, tanto para dar aula sobre a coleta dos dados lá da PNAD contínua, mas também para explicar algumas variáveis agregadas de mercado de trabalho, né? Então, vão ter aqui alguns conceitos que a gente vai travar, né? Aqui, ó, eu estou pegando lá a tabela 6022 lá no site do Sidra, né? Então, a gente vem aqui, ó, 6022,
E essa tabelinha lá do Sidra traz aí a população total do país. É uma série mensal que vai trazer lá a população total do país. Então, de novo, né, só relembrando, né, para pegar aquele códigozinho que eu coloco aqui e uso lá na função get_sidra, eu basicamente vou pegar só a população, quero todos os dados disponíveis, e vou clicar aqui nesse linkzinho de compartilhar e pego aqui aquele códigozinho lá. É esse código que eu coloco, né, aqui no argumento API. Tá? E fazendo isso, né, eu vou rodar só essa parte aqui do código. Né? Vocês vejam que eu selecionei aqui a linha 80, está selecionado aí só essa parte, dou Ctrl Enter, e ele vai me dar lá um data frame, que vai ser esse daí. De novo, né, tem várias informações aí dentro desse data frame. A informação que a gente quer aqui é basicamente essas duas colunas. Né? A coluna do trimestre móvel, que vai ser essa daqui, e a coluna do valor. Tá? E o valor aqui é o quê? É a população total do país. Se a gente for lá para o último dado disponível, a gente vai ver que o último dado é de julho de 2020, tem uma defasagem, né? A PNAD, fazendo referência aí ao trimestre móvel, maio, junho e julho. E o Brasil hoje, né, dados de hoje, a gente teria aí 211 milhões de pessoas. Então, esse é o total lá da população brasileira. Então, rodando o nosso código completo, né, com a função mutate aqui, a gente cria um vetor de datas com a função parse_date, coloca no formatinho que está lá. Né? Aqui, eu não sei se eu expliquei isso na aula anterior, mas por que eu boto o formato aqui, né? Percentual, né, y maiúsculo, percentual m. Né? Isso daí é uma dica interessante, né? Muita gente me pergunta isso lá nas minhas aulas. Né? Que é o seguinte, ó, você vê aqui que na coluna aqui do trimestre móvel, ele está nesse formato, ó, 2012-03, ou seja, o ano e o mês. Então, foi por isso que eu coloquei aquele formatinho ali. E aí, fazendo isso, coloco um pipe, né, para dar a sequência do código, coisa que a gente ensina lá no curso também. Seleciono que eu só quero a coluna date e a coluna valor aqui da população. E fecho transformando isso num table, né, que é um data frame mais arrumadinho, né, vamos dizer assim. E aí, fazendo isso, eu dou um tail aqui para dar os últimos dados. Né? A gente mostra lá que eu só peguei duas colunas daquele data frame grandão que a gente tinha, e a gente tem aí uma coluna de datas e uma coluna com o valor. Por que isso? Para eu poder gerar um gráfico. Tem que ter lá uma abscissa e tem que ter uma ordenada no gráfico. Né? Então, a gente precisa dessas duas colunas. Ok? Então, fazendo isso, a gente pode já fazer aí um gráfico da população. Para quem nunca viu, talvez seja interessante. Né? Isso aqui é um negócio bem interessante. A população brasileira, historicamente, cresce 0,8%, 0,9%, e cresce com esse formato, tá vendo? Uma linha reta, né? Ao longo do tempo. Essa série é uma série curta, né? Desde lá de 2012, mas tipicamente a população brasileira cresce dessa maneira aí. Tá? Então, a gente tem uma primeira grande informação do mercado de trabalho, que é o quê? Que é a população. Né? E aí essa população ela vai sendo desagregada, né, em diversas categorias. Para quê? Para a gente chegar lá, por exemplo, né, numa variável bastante relevante dentro do mercado de trabalho, que é a taxa de desemprego. Tá? Então, antes de mais nada, a gente pode pegar o quê? Os dados lá que fazem referência à força de trabalho e condição de ocupação, que está disponível lá na tabela 6318. Tá? Então, basicamente, aqui a gente vai pegar algumas variáveis, né, que são bem importantes para classificar o mercado de trabalho. A gente vai pegar a PNEA, que é a população não economicamente ativa, a PEA, população economicamente ativa, a população desocupada, população ocupada, e a PIA, a população em idade ativa. Tá?
E aí, com base nisso, a gente vai criar lá um entendimento agregado, né, do mercado de trabalho. Tá? Então, essas variáveis elas estão lá na tabela 6318. Eu não vou repetir, porque eu já acabei de ensinar, só vou rodar o código aqui com base nos dados que a gente quer. Aqui, pessoal, tem um detalhezinho que é bem interessante, que dentro desse código aqui, ó, da linha 104 à linha 110, a gente, de novo, né, cria lá um vetor de datas, a gente seleciona aqui as variáveis que a gente quer, mas a gente usa uma função aqui, que eu não lembro se eu ensinei na aula anterior, que é a função spread. Para o quê? Para a gente fazer a gente chama de pivotagem do nosso dataset, né? Talvez isso seja interessante de mostrar. Vamos lá, eu vou rodar só até aqui, né, para a gente ver como fica o data frame. Dá um view aqui. Então, repare o seguinte, ó, aqui a gente tem duas colunas, né? Tem 3 colunas, uma de data, e tem 2 colunas aqui restantes. Essa coluna aqui, ela é uma coluna que tem diversas variáveis. Ela tem o total, tem a força de trabalho ocupada, desocupada, e cada uma dessas variáveis tem um valor para aquele mês. Então, aqui, ó, o mês de março de 2012, você tem, no caso aqui, 5 variáveis, fazendo referência aqui. Isso aqui não é um negócio normal, né? A gente não está com um data frame adequado, por exemplo, para criar um gráfico. Então, o que a gente faz? A gente faz a pivotagem desse data frame. Ou seja, eu vou transformar cada uma dessas variáveis aqui, que estão na minha coluna, em uma nova variável. Então, eu quero que esse total saia daqui e vá para uma coluna. Né? É essa a mágica que a gente vai fazer com a função spread. Então, aqui, nesse argumento, eu coloco a coluna que eu quero e o valor. Tá? E aí, fazendo isso, vou rodar só até aqui, a gente vai chegar num dataset como esse daqui, ó, mágica, tá vendo? Isso aqui é mágica. Então, você está tudo arrumadinho. Né? Você tem lá força de trabalho, na coluna 2, a força, fora da força de trabalho, desculpa, força de trabalho, a força de trabalho ocupada, força de trabalho ocupada e o total. Então, com base nisso, a gente já pode aí ter uma noção do mercado de trabalho. É isso aí que a função spread faz. E aqui eu estou colocando os nomes só para facilitar na hora lá de construir os gráficos, eu estou colocando os nomes com esse vetor que eu criei aqui, ó, na linha 103, com a função callNames, e fecho meu código com a função stable. E aí dá um view aqui, vou botar aqui embaixo mesmo. E aí a gente tem tudo arrumadinho, tá vendo? Tem os dados lá da PNEA, a PEA, a população desocupada, a população ocupada e a PIA. Bom, a gente pode agora organizar os dados aqui e vamos chamar isso aqui de dados agregados. Né? Por quê? Porque eu também quero eu quero primeiro, né? Com essa linha 128 aqui, eu estou pegando lá aquele primeiro dataset que eu peguei da população e estou com a função inner join, estou juntando ao segundo dataset. Lembrem lá que eu peguei os dados de tabelas diferentes lá no Sidra e BGE. E aí eu estou reunindo eles pela coluna de dates, né, a coluna de datas lá. Na linha 129 aqui, eu estou só renomeando, né, aquela coluna valor para a população, e aqui eu vou criar algumas coisas. Ó. Vou criar inativos, que vai ser a população menos a PIA. Vou criar a taxa de desemprego, que basicamente é a população desocupada sobre a PEA, vezes 100. E vou criar também a taxa de participação, que é a PEA sobre a PIA. E aí seleciona aqui no final. Aqui eu dei um select, mas é só para ordenar, para ficar uma explicação mais didática. Né? O professor gosta de ser didático.
Dá um view aqui, não foi? É agregado ao PNAD. Então tá aí, ó. A gente tem todas as variáveis agregadas que a gente quer. Então aqui, ó, a gente tem a população. Da população a gente tira o quê? Tira os inativos. São as crianças e os idosos, né? Pessoa que não trabalha, não está participando mais, não tem idade ativa para participar do mercado de trabalho. E aí, tirando os inativos, a gente tem o quê? Tem a PIA, população em idade ativa, mais de 14 anos lá na PNAD contínua. Da PIA, a gente tem dois grupos. Tem a PEA, que é a população economicamente ativa, e tem a PNEA, são pessoas que não estão na PEA, na população economicamente ativa, por algum motivo, mas poderiam estar porque eles têm idade para trabalhar. E aí a PEA ela é dividida em população ocupada e população desocupada. População ocupada é aquela que de fato está trabalhando, né? Seja no setor público, seja como empregador, seja conta própria. A gente vai abrir aqui a população ocupada para vocês verem também. E a gente tem a população desocupada, que dentro da PNAD são as pessoas que estão procurando emprego. Se você está procurando emprego, você faz parte da população desocupada. Se você está em casa de bobeira, vendo Netflix, não está procurando emprego, você não está desocupado, tá bom? Então essa é a condição aí. E com base nessas variáveis, a gente criou duas variáveis novas, que é a taxa de desemprego, de novo, né, a população desocupada, sobre a PEA, e a taxa de participação, né, que é a PEA lá sobre a PIA. E aí a gente tem um retrato, né, agregado do mercado de trabalho. Bom, para começar a mostrar, a gente pode dar mostrar aqui os últimos dados, né? Essas variáveis em nível, né? Elas vão dar aí, mostrar aqui no PDF que fica mais bonitinho. A população aqui, né? 211 milhões de pessoas no Brasil, lá em julho de 2020. Os inativos são 36,8 milhões. A PIA, 174 milhões. A PEA, 95. A PNEA, 78. A população ocupada, 82 milhões. E a população desocupada, hoje, são considerados desocupados, desempregados, 13,1 milhão de pessoas. Então, é muita gente, né, pessoal? Desculpa, 13 milhões e 130 mil pessoas. Então, é bastante gente. Isso aí dá um percentual, né, de 13,80, né, 79% da PEA. Para uma taxa de participação de 54%. Vou mostrar um gráfico daqui a pouco, que a taxa de participação caiu bastante. Ou seja, se a gente tivesse em condições normais de temperatura e pressão, sem auxílio emergencial, sem as pessoas com medo de procurar emprego, etc., é muito provável que o desemprego estivesse na casa de 20% hoje. É isso que os dados estão mostrando. Que é uma situação, talvez, a pior situação que a gente vive nos últimos 100 anos. Bom, aqui então a gente viu alguns dados agregados, né? Só seguir o PDF aqui para não me perder. A gente viu aqui alguns dados agregados, né, da PNAD contínua, né? População, inativos, PIA, PEA, PNEA, ocupados, etc. Mas a gente pode pegar diversos dados lá da PNAD. Eu estou dando aqui alguns exemplos, né, para a gente não fazer aqui uma aula de 5 horas. Mas você pode pegar diversos dados lá dentro da PNAD. Por exemplo, a gente pode pegar a posição na ocupação e categoria lá do emprego no trabalho principal, que é a tabela 6320. E aí vamos responder lá a pergunta do César, né? Aqui, ó. De novo, aqui eu estou lá no site do Sidra, né? E vem aqui no lado direito, eu não sei se está tapando aí para o pessoal que está vendo, então, mas tem uma lupazinha aqui no cantinho superior direito. Pego aqui a tabela 6320. E aí, o que eu quero aqui, né? Por exemplo, para esse caso aqui, ó, eu quero as pessoas lá de 14 anos ou mais de idade ocupadas na semana de referência. E aqui eu quero pegar tudo, tá vendo? E aí seleciono tudo aqui e seleciono todos os meses. E aqui embaixo vai ter um linkzinho de compartilhar, eu clico nesse link e pego a partir do traço T aqui. É esse código aqui que eu uso
para alimentar lá aquele argumento lá API, tá vendo? A gente coloca aqui, entre aspas, aquele código que eu acabei de mostrar aqui, tá? Repare o seguinte, que você só precisa fazer isso aqui uma vez. No próximo mês, quando o IBGE atualizar, lá para o mês de agosto, né? Você não precisa fazer isso mais, porque o argumento já está preenchido aqui com todos os dados lá para aquela série. Beleza? Bom, e aqui, fazendo a mesma coisa, né? A gente pode dar um Ctrl Enter aqui. E aí a gente vai ter aqui um table, né? Com a ocupação. E aí, esses dados aqui são os dados bastante interessantes, né? Porque eles abrem a população ocupada, né? E aí você vai ter lá conta própria com e sem CNPJ, empregado no setor privado, empregado sem carteira, empregado com carteira, pessoal do setor público, enfim, tem várias categorias aqui que a gente consegue pegar. Então você vê os diferentes comportamentos. Por exemplo, teve um período aqui, né, mercado de trabalho, sei lá, pós 2015, que a gente estava tendo um avanço muito grande da população ocupada por conta própria, né? Aquele fenômeno lá, o MEI, né, microempreendedor individual, estava crescendo bastante. E você conseguia ver isso com esses dados aqui da PNAD, tá? E aí o tratamento aqui é a mesma coisa, a gente pode transformar para long e fazer um gráfico múltiplo aqui com algumas categorias. Mostrar aqui no... E aí você vê lá o comportamento. Ó. O que a gente percebe é que, de fato, essa pandemia, né, ela machucou muito as séries econômicas, né? Então, todas as séries econômicas você vai ter um efeito de nível aqui muito grande, né? Por exemplo, conta própria, todo mundo estava em casa, trancado em casa, então reduziu muito. Naquele pior momento lá, né, da pandemia, a coisa deu um salto e ainda não voltou, né? Os dados aqui são até julho, mas você ainda não tem uma volta no mercado de trabalho, tá? Eu estou pensando até em dar uma aula sobre CAGED depois, né, que também é uma pesquisa mais interessante. É uma pesquisa de fluxo, porque o CAGED você já mostra uma volta lá. Ele é uma pesquisa um pouco mais rápida para pegar esses movimentos na margem. Né? A PNAD, como eu falei no início, como ela faz referência a um trimestre móvel, ela ainda não acentua essa reação na margem. Tá? Mas esse é um ponto mais específico, só para quem é do ramo. Bom, a gente também pode pegar aqui, ó, isso aqui são os dados lá de categoria do emprego, né, que eu mostrei aqui, mas a gente pode pegar também o grupamento lá de atividades no trabalho principal, que é a tabela 6323. E aí o código aqui é bastante similar, tá? Basicamente o que a gente está fazendo lá, pega o dado, né, com a função getSidra, cria aqui um vetor de datas, seleciona o que a gente quer, faz o spread, e para o nosso caso específico aqui depois, transforma de wide para long, para poder gerar os gráficos múltiplos, né? E aí você consegue ver também a abertura aqui, né, pelos setores da economia, pelas atividades econômicas, conforme lá a classificação do IBGE. Aí você pega aqui, por exemplo, né, aqui eu peguei agricultura, comércio, construção e indústria. E aí você consegue lá abrir e ver tanto em ocupação, quem está gerando emprego, né, quanto por atividade, se a indústria está gerando, a agricultura, comércio, etc. Tá? Uma outra coisa interessante que eu quis mostrar aqui para vocês hoje é que além desse fluxo, né, de um mês para outro, né, no caso, de um trimestre móvel para outro, de estoque, lá os dados agregados, abrindo por ocupação e abrindo por atividades, também é interessante ver rendimento, né, que é a tabela lá 6390. Pegar lá rendimento real e nominal de todos os trabalhos recebidos no mês. E aí o código é similar, está lá na tabela 6390, que você consegue ver aí como está se comportando o rendimento nominal e o rendimento real.
Você vê aqui mesmo na crise, né? Nessa crise que a gente está vivendo, você teve um aumento de renda, né? Por quê? Quem é que saberia dizer aí por que teve um aumento de renda nessa pandemia? Eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Eu acho que se não fosse o auxílio emergencial, a gente estaria tendo uma crise social muito grande no país, né? É lógico que tem um aumento da miséria, tem tudo isso daí que é captado nas pesquisas, mas aqui a gente está olhando o dado, de fato houve um aumento da renda muito em função dos programas lá do governo. E isso daí amenizou a situação social do país, tá? Mas, obviamente, que isso daqui é uma parte do problema, né? E aí é preciso ponderar isso aqui pela população ocupada e construir o que a gente chama de massa salarial. Quando a gente faz isso, que é justamente esse próximo slide aqui, né? Lá na tabela 6392, a gente vê que a massa de rendimento, que é o que importa para consumo, por exemplo, né? Ela caiu, né? Por quê? Porque a população ocupada caiu. Então, mesmo que a renda tenha aumentado, ela aumentou muito em função do auxílio, né? Mas se a gente controla pela população ocupada, você teve uma queda aí na massa de rendimento e isso, obviamente, vai ter efeito sobre o consumo. Além de uma questão também, né, foi até um postzinho que gerou alguma polêmica lá no site, né, Felipe? Eu fiz um post lá sobre a taxa de poupança. Quando eu falo de taxa de poupança naquele post, eu estou falando de poupança em termos macroeconômicos, né? E não poupança como um ativo lá que as pessoas conhecem. Alguns comentários lá confundiram essas duas coisas. Porque não sabe a macroeconomia, recomendo que faça o nosso curso de teoria macroeconômica. E aí a poupança aumentou, né, que é o tema lá daquele post. E aí, sim, a poupança aumentou por quê? Porque as pessoas ficaram em casa, não conseguiram consumir, etc. E também por um efeito precaucional e tal. Então, todas essas questões são importantes para quê? Para a retomada, né? Será que o consumo vai aumentar nos próximos meses? A gente tem que olhar para esses dados, né, que são o quê? Variáveis explicativas. Já estou dando dica aí para quem curte modelagem. Bom, tem vários outros dados, né, como eu falei, mas aqui é só para, de fato, vocês podem pegar N variáveis lá da PNAD contínua, mas essa aula de hoje, ela dá o quê? Ela dá o caminho das pedras aí para quem quer olhar os dados lá da PNAD. Eu mostrei aqui como pegar dados de algumas tabelas lá da PNAD. E aí fico aí à vontade, fiquem à vontade, né, para fazer perguntas e a gente também tem algumas coisas para falar, né? O Vitor, o Bruno César Alcântara está perguntando se quem não é economista sofre muito nesses cursos, que são os nossos cursos, né? E na verdade não, a gente Cara, tem essa é uma boa várias áreas, pergunta. né? Foi o Bruno, né, que perguntou, né? Isso, Bruno. O Bruno. Então, Bruno, hoje em dia, cara, a maioria dos nossos alunos não é economista. Isso é até legal de falar. A maioria é matemático, é estatístico, tem muito engenheiro que está trabalhando no mercado financeiro, que quer aprender economia, faz nossos cursos. Então, eu tentei fazer uma sequência lá na área de macro aplicada que atenda justamente esse público que não é economista, que não viu macroeconomia na faculdade, né, por ter feito uma outra faculdade, e aí ali ele vê tanto a parte teórica quanto a parte aplicada, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês na aula de hoje. Tá? Então, hoje, não sofre, porque é o público básico nosso, é de não economista. Obviamente que ainda tem economista, né? Tem bastante economista que faz nossos cursos, mas não é a maioria hoje. Legal, legal. O Gabriel aqui, teoria macro é mais para quem é fora da economia ou aprofunda legal? Está falando do curso, Então, provavelmente. a macroeconomia, isso é uma dúvida até legal de falar. Teoria macro ou macroeconomia, exato. Eu estava colocando o código aqui no Git, já vou mandar para o Felipe o link. Mas, assim, esse nosso curso de teoria macroeconômica, ele serve tanto para quem é economista, mas tanto para quem não é. Por quê? Porque esse curso de teoria macroeconômica, ele usa lá a parte teórica, mas eu também tenho os tais laboratórios, né? A gente tem
os laboratórios em que eu ensino os alunos a lidar com os dados macroeconômicos e usar o R para isso. Dificilmente um curso de teoria macro, né, da faculdade, né, seja 1, 2 ou 3, os professores fazem isso. E aí os alunos têm lá a teoria, sabem o que é inflação, mas, por exemplo, será que sabem deflacionar uma série? Aliás, é um dos pontos mais lidos na Da análise macro, história. da história, como deflacionar uma série. E eu ensino isso justamente, tanto no curso de análise de conjuntura, né, quanto no curso de teoria macroeconômica. Porque uma das primeiras aulas de um curso de macroeconomia é você ensinar lá o PIB, ensinar a inflação, ensinar desemprego, mas será que o aluno sabe ir lá no site do IBGE e pegar esse dado? Provavelmente o economista vai aprender isso só no estágio, ou se participar de um grupo de conjuntura, mas na aula mesmo, de macro, dificilmente o professor ensina isso. E aí, por isso que eu recomendo tanto para economistas quanto para não economistas. Quais as principais áreas que é possível arrumar um emprego tendo conhecimento disponibilizado nesses cursos? Isso é legal falar também, Vitor. O pessoal entender como é que está o mercado de dados aí. Como é que é isso, Vitor? Hoje em dia, você, assim, em economia, né, você pode trabalhar em consultorias, pode trabalhar em banco, em gestora de recursos, essas novas assets aí, né, que estão abrindo, tanto na parte de macro quanto na área de finanças. Se você conhecer uma linguagem como R e saber fazer análise de dados com essa linguagem, você vai ter trabalho nessas áreas. Para ciência de dados de forma mais geral, aí você pode aplicar para se tornar um cientista de dados, né? Fazer lá o nosso curso de Machine Learning, fazer nosso curso de Introdução R para análise de dados, e aí ter um conhecimento mais geral, tanto da linguagem quanto desses modelos. E aí você pode aplicar para um setor de análise de dados, que eu acho que hoje está crescendo em todas as empresas, né? Todas as empresas daqui a alguns anos vão ter que ter uma área de data science. E conhecendo essas ferramentas que a gente ensina aqui, tem um mercado absurdo aí sendo criado, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Muita Verdade. gente hoje que sabe isso, inclusive está saindo do Brasil, né? Indo trabalhar em Portugal, em Londres, em Paris e por aí vai. Por quê? Porque é um negócio que está sendo demandado no mundo todo, né? Todas as Sim. empresas estão fazendo esforços, né, para criar uma cultura que a gente chama de data-driven, né? Isso aí vai ter impacto em todas as áreas de todos os negócios. Não tenho dúvida disso. E de cabeça aí, Vitor, quantos países a gente tem alunos? Você lembra aí de cabeça? A gente já tem aluno em um monte de lugar, cara. Não vou lembrar Estados quantos, né? Unidos? Mas a Não, gente tem precisa aluno nos número. Estados Unidos, a gente tem aluno na Portugal, Alemanha, Portugal, Angola, Inglaterra. Inglaterra, Nova Zelândia, a gente já teve aluno. Que bacana. Então, tem alunos de tudo quanto é Então, canto. estão espalhados por aí, porque essa é uma demanda crescente, é um mercado começando, a gente sabe. O famoso ditado popular: quem chega primeiro bebe água limpa. Não é verdade? E é isso, né? Quantas carreiras, quantos negócios começaram e as pessoas deixaram a oportunidade passar, e quando viram, aquilo se tornou obrigatório e aí a onda já tinha acabado, né? Então, é muito bacana ver esse negócio de análise de dados começar e a gente poder contribuir com esse mercado aí. O Caio pediu para voltar na explicação da função spread, porque não dava para fazer os multigráficos com a tabela em formato white. O spread ali, você está transformando o teu dataset num wide, né? Que é o quê? Cada coluna representa uma variável. Para fazer o gráfico multisetado, o gráfico múltiplo, né? Você tem que voltar para o long. Ou seja, por isso que a gente usa lá a função getter. Eu não vou repetir aqui, porque eu já coloquei o link aí para o material, e aí está lá no script, você pode dar uma olhada. É Caio, né? Ele pode dar uma olhada lá no script e fazer exatamente o que está lá. Paulo Cassiano perguntando também: que dados daria para acompanhar em tempo real com R?
Qual a aplicação de tempo real que tem aí com R, Vitor? Tem isso? Tem alguns pacotes que você pode, por exemplo, acompanhar dado lá de bolsa, acompanhar dado da B3, você consegue pegar lá e fazer as tuas análises. Então é isso, Então é pessoal. isso. Obrigado aí pela presença. Vitor, muito obrigado por mais essa aula. Acho que a gente está tirando de letra esse negócio de aula e está ficando bacana, né? Obrigado, pessoal. Mandem aí depois o feedback lá para o comercial @analisemacro.com.br. Abraço. Um abração. Tchau, tchau.